pastor, mas assim, voltando naquela parte da ideologia, né? Até pegando o exemplo que o Tiago deu, o Rodrigo estava comentando, ela acaba sendo uma ferramenta de conflito, né? Se nós formos ver inúmeras ideologias que tem hoje. Então talvez seja mais fácil alguns entrar na sua ideologia para não evitar conflito com os demais, né? E evitando uma guerra meio que social com algumas pessoas, até no meio da igreja tem bastante tipo de ideologia. Será que não era um momento de entrar uma ideologia bíblica, né? E nós se posturarmos como um caráter, né, de Cristo, como um caráter de varão, né? Distribuir essa chama do amor, né? Esse caminho que Jesus tomou também, né? Com a prostituta, com a samaritana, e começar a levar essa influência e tornarmos influenciadores, em vez de ser ter uma ideologia, né? Nesse caminho levar mais para Cristo e ter a verdadeira verdade absoluta e não as nossas ideologias. Não seria um dos caminhos que nós poderíamos estar trabalhando a nossa ideologia bíblica nas igrejas? Nós saímos de uma reunião, de um culto, agora nós falamos de Daniel, né? Daniel, ele estava num ambiente que não era o dele, né? Ele estava se sentindo pressionado, mas ele tinha suas convicções, os seus valores, os seus princípios. E ele guardou isso, ele perseverou nisso, ele não negociou isso, né? E nem por isso ele desonrou o rei, né? Sim. Ele sempre tratou o rei com muito respeito e honrando. Só desagradou o rei naquilo que a palavra de Deus era princípio, isso não foi negociado. E Daniel, ele foi um homem diferente e também foi um influenciador. Eu creio que hoje, Wagner, nós podemos ser diferentes, sim, devemos ser do que hoje a banda toca, o que o mundo toca, né? Como foi falado lá no culto, na reunião que nós tivemos, né? Babilônia vem de Babel, confusão, ou seja, numa terra de confusão. Hoje nós vivemos num mundo muito confuso, cheio de conflitos, cheio de incertezas, pessoas aí realmente confusas, né? E nós, como filhos de Deus, convictos do que Ele quer, nós podemos ter uma postura. Essa postura trará para sobre nós as bênçãos do Senhor, e isso as pessoas vão ver como não é fruto da sorte, do acaso, da nossa inteligência, não é porque nós temos as melhores oportunidades, mas é porque Deus nos abençoa. E essas bênçãos serão testemunhos, né? Serão testemunho do que Deus tem feito para as nossas vidas. As pessoas se aproximarão de Cristo, né? Eu creio que a igreja, nós como cristãos, temos que ter muito guardado no nosso coração o que Ele quer de nós, né? E esses princípios ser transmitidos. Mas eu não sei quem falou, onde falaram, quem é o autor dessa frase, mas dizem que há uma frase que diz que as nossas atitudes falam tão alto que não deixam ouvir a nossa voz, né? Então hoje, mais do que pregar, nós temos que viver, né? E isso vai transformar. Não adianta nada eu chegar amanhã, eu sou pastor, mas também tenho meu trabalho secular. Não adianta nada eu chegar com os meus clientes, com os meus prepostos e pregar, né? Eles têm que ver em mim. Ficar citando o versículo para eles. Isso é uma chatice, né? Olha, voltando ao exemplo da minha esposa, ela leu a Bíblia, mas não foi exatamente aquilo que ela leu, mas o comportamento, a atitude dela, que fez com que algo falou, tem alguma coisa errada, né? Se fosse eu não estava tendo essa postura. Sim. Por que ela está assim? Porque ela não leu em nenhum momento e falou para você, tá vendo o que fala aqui? Exatamente, né? Exatamente. Então, eu creio que é tempo da igreja se posicionar, nós como homens de Deus nos posicionarmos, termos muito seguro as nossas convicções, a nossa regra de fé, e transformar o mundo através do nosso testemunho, do nosso posicionamento.
Sim, e isso é tão forte, né, pastor? Porque eu jogo bola com meu filho, ele tem 11 anos, e é engraçado que a gente sempre... Você tenta jogar bola. É porque nós falamos de espetáculo, né? Então é complicado, né? Tem um perfil atlético. Tá gravando, só pra... E assim, sempre para proteger, porque ele é menorzinho no time, a gente tenta deixar ele na frente, né? Para ele jogar como um atacante, fazer mais gols, etc e tal. Eu jogo mais recuado, armando, jogando com o time, né? Quem conhece meu talento sabe que é extraordinário. Algo fantástico. E essa semana eu não consegui jogar e ele jogou, né? E aí ele veio assim, falou assim pra mim, sabe, papai, hoje eu não fiz muito gol. Eu falei, não, filho, por que você não fez muito gol? Porque hoje eu não joguei lá na frente, não. Porque eu não quero ficar muito lá na frente. Eu quero ficar onde você fica. Que eu vejo que você arma, que você tira a bola, que você faz isso aqui, que você organiza o time, né? E eu parei assim e falei, poxa, eu não tinha pensado por esse lado, né? Eu tentando colocar ele na frente e ele querendo fazer o que eu tô fazendo, né? Então nós acabamos influenciando. Então eu vejo que essa é uma atitude, né? A prática da nossa vida, né? As cartas vivas, né? Como o Paulo diz, né? Para nós podermos influenciar as gerações, né? Então no trabalho também nós temos esse perfil, essa postura de com as nossas vidas mostrar o exemplo, como que deve ser, né? Ser íntegro, reto, né? Então acho que esse é um caminho, uma sabedoria que Deus nos dá, né? Que vai nos transformando todo dia, porque não somos perfeitos, né? Então perfeita transformação para que conseguimos chegar a essa estatura e os nossos exemplos e influenciando. Então eu fiquei muito surpreso dele fazer isso, então nem imaginava que ele estava me observando nisso. E realmente as pessoas estão observando, né? Sempre. Nós, a igreja, né? Para que nós conseguimos ser esse exemplo, né? Tirar essa sede que o povo está tendo. Então acho que esse é um dos caminhos, né? Ser o exemplo, a carta viva. É isso aí. Né? Ser os influenciadores nessa geração. É isso aí. E Vagnão, você falou um negócio do seu filho, olha só. Você não percebeu que ele estava te observando, né? E quando ele teve a oportunidade, você não foi, ele quis assumir ali sua posição. Talvez imitar você, né? A sua postura, a sua colocação, né? E como isso é importante dentro da nossa casa, né? Trazendo aí para agora como homens casados, pais, né? O quanto isso é importante. Não adianta nada, cara, a gente chegar em casa e falar, meu filho, você fez seu devocional? Qual versículo você guardou hoje? A professora lá na IBD, você já gravou o versículo da semana? Entendeu? Os nossos filhos têm que ver em nós esse amor por Deus, né? Esse temor à palavra. Eu sou pastor e me entristece muito quando eu me alegra de um lado e me entristece do outro. Quando chega um filho de um homem cristão que está lá na igreja, talvez tenha mais convertido do que eu, e o filho dele chega para fazer uma pergunta para mim a respeito de alguma coisa da Bíblia. E que às vezes são coisas assim muito simples, básicas, né? Por que ele não perguntou de repente para o pai, né? Que é o primeiro ali, né? Porque talvez o pai não tenha o repertório, o pai não tenha o conhecimento, mas não é porque ele não fez uma escola, um curso teológico, mas é porque não tem a prática, não demonstra, não vive, né? Então isso é muito triste. A lição dos recabistas é fantástica, né? Porque Deus chega para Jeremias e fala assim para ele: chame os descendentes de Jonadab, os recabitas, e chame eles para o templo e ofereça vinho, né? Jeremias vai e oferece vinhos para eles, e eles falam: nós não vamos beber, estou fora, eu não vou fazer. Por quê? Porque nós aprendemos com os nossos ancestrais que nós não deveríamos beber vinho. E digo mais, nem em casa nós somos um povo novo, nós moramos em tenda, porque nós aprendemos isso com os nossos antepassados. Então, hoje os nossos filhos estão olhando para nós, e a responsabilidade de educar os nossos filhos, querido, a igreja é colaboradora, mas a responsabilidade é nossa. 100%. E eu creio que eu fico dando umas viajadas assim, imaginando o céu, né? Como é que vai ser e tal. Na hora que a gente chamar, vamos prestar conta, né? Chegar lá para Deus, prestar conta. Eu creio que minha esposa prestará conta de algumas responsabilidades que Deus deu para ela.
mas a responsabilidade sobre a minha casa, eu acho que vai pesar mais sobre a minha sobre vida, o homem, sobre as nossas vidas. É. Então isso nós temos que pensar muito. E hoje, queridos, olha como está esse mundo. Cara, o que era vergonhoso há um tempo atrás, o que era feito às escondidas um tempo atrás, a gente vê isso às 4 horas da tarde na televisão. E não muito tempo atrás. Não muito tempo atrás. Não muito tempo atrás. As coisas estão andando rápido demais, né? E o quanto isso influencia a nossa geração, os nossos filhos, né? Influencia o mundo como um todo, né? Eu hoje, umas músicas, né, que pelo amor de Deus, cara, é inacreditável quanto uma música rebaixa uma mulher, né? E a gente vê as mulheres cantando, cara. Da igreja. Não estou falando de quem está de fora. Dentro da igreja.